Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, hoje, então, continuamos o nosso curso, Escola da Fé, a partir do número 282 do Catecismo, parágrafo 282, sobre a catequese e sobre a criação. Bom, sempre as perguntas que acontecem, tanto para os filósofos como para o mundo inteiro, é aquilo: quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, porque morremos. De onde viemos? A gente sabe que é de um pai e de uma mãe, mas de onde veio o pai e a mãe? Do outro pai e uma mãe, e assim por diante, até chegar à origem de todas as coisas. Portanto, de onde viemos, afinal? Antes do primeiro homem e da primeira mulher, antes da criação do mundo, Então, aqui a gente vai falar um pouquinho hoje da criação. São as perguntas existenciais que nós fazemos, Qual é a nossa meta? Por que a gente está aqui? Para trabalhar igual escravo, pagar conta e morrer? Então, qual é o sentido da vida? Então, é por que Deus criou o homem? Então, são essas as perguntas e os temas que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, viemos de Deus, isso nós sabemos. Para onde vamos? Para o céu, purgatório, que depois vira se transformará em céu, ou inferno, que aí não tem mais escapatória. Por isso, a nossa luta em conformar a nossa vontade à vontade de Deus que nos criou. Somos, de verdade, são inseparáveis, essas questões, a origem e o fim do mundo. Qual é a origem do mundo e qual é o fim do mundo? Então, todos nós queremos saber. A origem nós sabemos, nós que temos fé, acreditamos na revelação divina que Deus criou todas as coisas. Mas quem não tem fé, de onde veio? Aí criaram as teorias do Big Bang, que veio uma explosão no espaço e aí as coisas foram se expandindo. Elas se expandiram tanto que depois criaram as galáxias, as rotações e a própria lei da gravidade. Então todas as coisas são regidas pela gravidade. É engraçado que num planeta que tem milhões de quilômetros, existe uma gravidade que puxa tudo que está dentro dele para o centro dele. Mas ele mesmo, que tem um tamanho gigantesco, imenso, fica flutuando no ar. Então, mas por que isso? Não tem uma gravidade que puxa ele? Como é que a gravidade dele é mais forte dentro dele do que fora dele? Então são as coisas científicas que os homens tentam entender e tentam compreender. Nós que temos fé, sabemos muito bem qual é a origem do mundo. Deus criou todas as coisas. Qual é o fim da criação de Deus? Então a gente vai estudar um pouquinho hoje nessa aula. A criação de Deus deve ser conhecida através das suas obras. Graças à luz da razão humana, o homem pode conhecer a sua origem e o seu fim. Mas é verdade que nos foi revelado por Deus. Existem muitas teorias, existem teorias panteístas. O que é panteístas? Muitos deuses. Então, muitas religiões, antes de conhecer Deus único e verdadeiro, acreditavam em muitos deuses. Por exemplo, os romanos acreditavam em muitos deuses, os gregos acreditavam em muitos deuses, os índios da América acreditavam em muitos deuses, os africanos, algumas tribos africanas acreditam também em muitos deuses. No Japão e na China e na Índia são muitos os deuses também. Então, para eles, cada coisa criada tinha como se fosse a origem dela: a água, o ar, a terra, o ser humano, os animais. Então eles viam aquilo, como é que pode, tão diferentes umas coisas das outras, e essas coisas têm uma ordem nelas. Os animais têm uma ordem, principalmente as mesmas espécies. O ser humano tem uma certa ordem, porque é a mesma espécie. A água tem a mesma ordem, mais ou menos, desce rio abaixo, porque segue a gravidade. O ar, então, que é tão necessário, e depois o estudo do ar, o estudo dos minerais, todas essas coisas foram, depois a ciência foi compreendendo, e colocava-se Deus em todas as coisas, até que Deus revelou ao povo escolhido que só existe um Deus. Até lá, todos acreditavam que existia alguém que criou, alguém que rege,
todas essas coisas? Porque tudo tem uma ordem. Então essa ordenação das coisas fazem com que alguém tenha colocado ordem. Quando a gente arruma a casa, tem uma ordem. Quem que põe as coisas em ordem? Sempre a mulher. E se ficar fora da ordem da mulher, o marido está perdido, vai morrer. Então o que acontece é que as coisas são de certa ordem, e é assim que funciona. Tem uma ordem, na empresa tem uma ordem, alguém que é responsável por uma área, outro responsável por outra, e existe uma ordem. Tudo tem uma ordem, até mesmo a ordem natural. Comemos, precisamos depois ir no banheiro, trabalhamos, depois nos cansamos e temos que dormir para descansar, para trabalhar tudo de novo. Tudo tem uma ordem. Então, por causa da ordem, os homens foram compreendendo que existia, muitos acreditavam em muitos deuses. Então, são essas religiões que não conheciam a revelação do Deus único, que criou todas as coisas, céu e terra, e pôs ordem em todas elas. Um só Deus, Criador de todas as coisas. Só foram aceitando quando, na verdade, Deus salvou o povo de Israel. É um Deus tão poderoso que governa, e é bonito ver isso. Para os egípcios, existiam muitos deuses, e quando Deus salvou o povo de Israel do Egito, as pragas, na verdade, nada mais eram do que também uma demonstração do poder de Deus sobre todas as coisas. Quem domina os animais? Para os egípcios era uma coisa. Quem domina os rios é outra coisa. Quem domina o ar é outra coisa. Quem domina o sol e a lua é outro Deus. Para os egípcios era assim que funcionava. E as pragas? 3 dias de noite. Um anjo, ou seja, um anjo da morte passou por Israel. Os gafanhotos, o rio que ficou transformado em sangue. Então, todas essas coisas para mostrar, Deus tem poder sobre todas, e Ele é Deus de todos os deuses. Ou seja, para que os egípcios se enganassem. Porque é só um Deus, nós sabemos hoje que é só um Deus. Mas para os egípcios, isso foi causa também de pavor, porque era um Deus mais poderoso que os deuses deles. E descobriram que os seus deuses não tinham força nenhuma sobre Deus de Israel. Tanto que, no final das contas, fez abrir o mar, e o mar engoliu o faraó e os seus cavaleiros. Tudo acabou. Então Deus, que tem poder sobre todas as coisas, destruiu e humilhou todos os outros deuses egípcios. Também no Império Romano, quando os romanos, o único culto que os romanos permitiam era o culto aos mortos. Então os cristãos só poderiam rezar nos túmulos, mas não podiam fazer outra coisa, porque tinham que adorar os deuses romanos. E quando os judeus, principalmente os cristãos, adoravam um Deus único, o que acontece é que eram muitas vezes mortos. E a partir do momento em que Jesus ressuscita e vence a morte, e os cristãos vencem com coragem a morte, já não tem medo da morte, porque acreditam numa vida eterna, numa vida após a morte. Então tudo isso começou a mudar também no coração daqueles que acreditavam nos seus deuses. Então Deus criou todas as coisas e veio destruir todas as teorias, de um Deus, do maniqueísmo, do dualismo, 2 deuses, 2 questões, uma natureza humana, uma natureza divina, Jesus Cristo é dividido? Não, é uma só pessoa com 2 naturezas, divina e humana. Então, pela criação, o homem é capaz, à luz da razão, conhecer a verdade sobre a criação. Deus revelou, e o homem é capaz de conhecer pelas suas obras. As obras de Deus demonstram o seu poder. As obras de Deus mostram a sua grandeza. A verdade da criação é tão... Parágrafo 287. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, na sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é salutar e que se conhece a esse respeito. Então Deus quis mostrar a bondade da sua ternura e do seu amor. Por que nos criou? Para nos dar o seu amor. Por que nos criou? Porque a criação é manifestação do amor de Deus. Por isso que nós entendemos que quando fazemos mal a uma pessoa, nós ofendemos diretamente aquela pessoa e indiretamente Deus. Porque Deus nos criou por amor. É verdade que todos são falhos, todos somos fracos. Existe um começo e um fim. E esse é o princípio da criação. O começo é dado por Deus e o fim é Deus. O fim da nossa vida está em Deus.
Agora, por que existe um começo e um fim? Porque aqui que está a beleza da criação. Deus nos criou para participarmos disso. Ele não criou e dá o começo e o fim sem a nossa participação. Ele quer a nossa participação. Nos criou com amor. Então a gente vai descobrindo o amor, vai correspondendo ao amor de Deus. E se corresponder ao amor de Deus, o fim último a gente alcança. Como? Pelas obras durante a vida. As boas obras durante a vida é que nos levam ao fim último, Deus. Porque nelas estão também a origem. Por isso Deus nos criou com o princípio e o fim. Deus é alfa e ômega, princípio e fim de todas as coisas. Nele está a razão da nossa vida. Se não fosse assim, nós ficaríamos perdidos. Deus revelou progressivamente a Israel o mistério da sua criação. Eles não entendiam no começo, tanto que a revelação final acontece com Jesus Cristo. Com a sua paixão, morte e cruz, entendemos o plano divino. Tudo tem um começo, o meio é a nossa vida presente e o fim está em Deus. É por isso que nós voltamos o nosso coração a Deus. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação realizada na aliança com Deus. Por isso, Deus foi se revelando pouco a pouco, e à medida em que o homem correspondia a esse amor, ele experimentava a ternura e o amor de Deus. E é isso que nós vamos compreendendo na nossa vida. Vamos crescendo na ternura e no amor de Deus à medida em que colocamos em prática. Isso está no parágrafo 288. Deus é único com o seu povo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a essa aliança, como testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Por isso, os homens foram compreendendo na oração dos Salmos. O que a gente faz na Santa Missa? Celebra do começo ao fim a criação, a origem e o fim da vida. Quando começamos com o sinal da cruz, nós entendemos que na cruz está o amor criador e ao mesmo tempo o fim último da nossa vida. Pela cruz Jesus morreu, fim último da vida presente. Mas o amor é o que criou. Só o amor criador é capaz de vencer a morte. E é o amor que dá valor ao fim último da nossa vida. Por isso, se na terra amarmos, entraremos no amor. Se na terra não amarmos, não entraremos no amor. E é isso que é a criação. A criação do mundo, Deus criou as coisas com amor e para o amor. E aí a gente vai entendendo isso aqui à medida do tempo. Essa criação, os homens viram. A primeira frase da Bíblia já começa assim. São 3, no parágrafo 290, eu vou ler ele inteiro, porque ele é muito bonito. No princípio, Deus criou o céu e a terra. É uma frase muito curtinha, mas aqui existem 3 realidades. Existe um princípio, a origem. Deus que criou, ele é autor de todas as coisas. E ele fez o quê? O céu e a terra. E antes não existia? Existia. Quem que existia antes do céu e da terra? Deus. Só Deus. Mais nada. Que é a pergunta que todas as crianças fazem. Se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? É sempre a pergunta que todo mundo faz. Deus é desde sempre e para sempre. Ele criou as coisas do nada. Só existia Deus. Porque Ele é Deus, é eterno, todo-poderoso. Tem alguma coisa que dá para entender a criação de Deus? Não, nada foi criado se não fosse Deus. Então, só Deus é. Por isso que Deus é uma ação da vivência, está em Deus. A nossa vida está em Deus. Antes, quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus sempre existiu, durante toda a eternidade. O que é a eternidade? Para Deus, a eternidade é o passado, o presente e o futuro. É uma coisa só. Em Deus tudo é Deus. É que nós entendemos quem criou antes, quem é agora e quem é depois. Por quê? Porque quando fomos criados, nós somos criados com materialidade. Então, para quem é matéria, a matéria tem começo, meio e fim. Deus não tem começo, meio e fim. Deus é uma coisa só. Deus é Deus. Então, Deus não precisa, nem tem começo e não tem fim. Deus é um só. E tudo que existe é por causa de Deus. Quando Ele nos criou, por isso a nossa compreensão é muito limitada. Quando Deus nos criou dentro de um tempo. Porque o nosso tempo começa em Deus e termina em Deus. Então, por isso que para nós tudo é gravado com tempo. Tudo para nós é tempo. Por isso que dizem, o dito popular, tempo é dinheiro. Ou melhor, tempo tem valor. Porque o tempo para nós é a medida do valor das coisas. Nós temos uma vida. Quando somos pequeninos, nem pensamos na vida presente. Só andamos.
andamos e experimentamos o mundo. Depois que a gente fica velho e pensa, já cansei desse mundo, não vejo a hora de acabar. Mais ou menos, que a gente queria que fosse melhor. Mas é verdade que tudo isso tem um sentido. E essas coisas todas fazem sentido para nós. Quanto maior a nossa compreensão da vida presente, tanto mais perto de Deus estaremos. Porque Deus nos fez compreender o mistério da origem, do fim do mundo, pela razão. Todos nós somos, diferente dos animais, das plantas e do resto criado no mundo, somos capazes de compreender, capazes de tentar compreender até mesmo aquilo que cientificamente ainda não foi comprovado. Quantas coisas ainda não foram comprovadas? Estão sendo estudadas ainda. E quantas coisas ainda descobriremos do universo e da nossa própria vida, dos organismos, né? O universo tão extenso e tão gigantesco, né? Com infinitos milhões de anos de viagem, a anos-luz, e com células, átomos tão miudinhos que quase que nosso corpo, quase que pela extensão, tem uma galáxia na nossa vida. Não, Deus conhece, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então, quer dizer, todo o poder está em Deus. Toda ciência, sabedoria e inteligência provém de Deus. Então, capacidade de compreensão nossa é um reflexo do amor de Deus. Então, o que nós compreendemos é limitado, mas dentro de uma capacidade que Deus nos deu. Tudo que nós temos, por exemplo, existe Deus, é imanente. Ele é Deus. Nós vivemos a transcendência. Em nós tem o germe e a semente do verbo. Ou seja, a origem da nossa vida pertence a Deus. Então, o que nós somos só dá para ser entendido na criação. Se nós não existíssemos, não existiria. Então, não tem origem e não teria fim. Como nós temos origem, começo e fim, então o que acontece na nossa vida? Acontece que a gente tem, dentro desse tempo, uma compreensão de qual é o nosso mistério. Estamos tentando descobrir qual é o nosso mistério. Ou seja, nascer, sofrer, trabalhar, sofrer doente e sofrer morrendo. Quer dizer, a gente foi feito para sofrer? Não. A criação foi feita para o amor. Então fomos criados por esse amor. E a compreensão da nossa vida é fazer com que todos os nossos atos sejam um reflexo inteligente da sabedoria e capacidade de conhecer o porquê estamos aqui. Por que a gente sofre uma dor? Por que a gente sofre a dor da perda de um ente querido? Por que a gente tem que trabalhar tanto? Por que tantas injustiças? Por que tantas maldades? O último tema dessa aula de hoje vai ser essa parte. Então queremos entender as coisas. Queremos compreender o porquê. E à medida em que nós vamos compreendendo a criação e o fim último, a nossa vida tem um começo e um fim. Esse começo é o amor de Deus. E o fim é para o amor de Deus. Então, quando pautamos a nossa vida sobre o amor, então nós começamos a dar um outro valor à nossa vida. Se não fosse assim, a nossa vida seria miserável. Para que nascer se vai morrer? Para que trabalhar se vai sofrer? Porque com a morte tudo está explicado. Olha, para que tanto sofrimento? Para que tanta expectativa? Para que tanta coisa? Você vai morrer. Então é isso. Se fosse ver pelas coisas que acontecem, se não fosse com a origem do amor e o final que é amor, que é Deus, então na nossa vida existe alguma coisa que põe ordem, que é a transcendência divina. Deus não está em todas as coisas, mas tudo reflete o amor de Deus. Qualquer minério, para que Deus criou o minério? Para o nosso bem. Se a gente sabe extrair o minério, faz dele porta, faz janela, faz isso, faz aquilo, pronto, é para o nosso bem. A gente transformou um bem que Deus criou num bem ainda maior. E nós participamos desse bem. Tanto que a evolução e o progresso da natureza humana depende da gente. O bom uso das coisas que Deus fez. Deus criou o mundo e viu que era bom. Continua nesse mesmo parágrafo. 3 coisas são afirmadas nestas primeiras palavras da Escritura. O Deus eterno pôs um começo a tudo, o que existe fora dele. Só ele é criador. O verbo criar, em hebraico, bará, sempre tem como sujeito Deus. Só quem cria é Deus. O homem cria alguma coisa?
pela lei, não. O homem não cria nada. O homem transforma. Ele pega as coisas materiais e transforma. Transformou a areia com fogo, vidro. Mas o homem fez o vidro? Deus fez o vidro? Não, Deus não fez o vidro. Mas Deus fez a areia, que é o minério, e o fogo. Do fogo e do minério, da areia, queimando vidro. O homem é capaz de transformar. O homem não cria nada. Não é capaz de criar nada. Tanto que o verbo criar é uma atribuição de Deus. Deus é criador. Por isso que a gente conhece Deus como criador. A palavra Deus quase que para nós tem a conotação criador, salvador, regente de todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Então, essa ação, porque Deus, tanto é que quando Ele diz ao povo de Israel, quem é o Senhor? Eu sou aquele que é. Ou seja, a ação pura. O verbo ser é o que liga, é o verbo de ligação. E esse verbo de ligação é o verbo que mostra o que é. Por isso que eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é. Então Deus é o Criador de todas as coisas. No princípio, porque houve um começo temporal para nós. No começo, Deus criou as coisas do nada. Ah, mas como é que Ele pode criar do nada? Sim, porque tudo está e depende de Deus. Todas as coisas. Por exemplo, Deus criou todas as coisas, todo o universo. Por que essas coisas existem? Existe uma manifestação material externa a Deus, mas que pertence a Ele. Por isso, tudo pertence a Deus. Por exemplo, até o inferno, e aí diz no livro do Apocalipse, no final todas as coisas serão recapituladas. O que é recapituladas? Tudo pertence a Deus. Até o inferno e o demônio pertence a Deus. Só que o inferno e o demônio foi aquele que não quis obedecer a Deus. E o que é o inferno? O lugar daqueles que com liberdade e livre-arbítrio não escolheram Deus. Não quiseram amar, não quiseram viver bem, não quiseram corresponder nem ao princípio nem ao fim, e escolheram o inferno. Então Deus não vai negar à pessoa que ela escolheu a vida inteira. Você quer o inferno? Pronto, Deus vai te dar o que você quer. O que você quer da sua vida? Fazer dela um inferno e depois viver nele? Ou fazer da tua vida um céu e viver nele? Santa Teresinha dizia, quero passar a minha vida, quero passar o céu fazendo bem sobre a terra. E a terra? Fazer da terra um céu. Parece bem. Ela não diz isso, mas quase que confirma isso. Se nós não fizermos da nossa vida presente um céu, nossa vida será um inferno. E se fizermos da nossa vida um inferno, ela será. Deus vai dar o que você pediu. O que você quiser da sua vida, vai te dar. Só que durante toda a sua vida, não é uma escolha. Porque uma escolha, se a gente escolhe uma coisa com dor de barriga, a gente vai escolher coisa errada. Se a gente escolhe uma coisa com dor, vai escolher coisa errada. Se a gente escolhe uma coisa com necessidade, vai escolher coisa errada. É igual a história do gênio da lâmpada, né? Quando o gênio aparece, a pessoa é pobre. O que ela quer? Ficar rica. Aí se ficar rica, vai pagar muito imposto. Vai vir um monte de ladrão e roubar toda ela. Então, se ela fosse pensar nisso, será que ela ia querer ser rica? Então é isso. E quando ela ficar rica, todo mundo vai querer matar para ficar com a sua riqueza. Então, será que é bom ser rico? Então, na necessidade, a gente pediria só besteiras. Por isso que a nossa vida não é pautada por um desejo, por uma vontade, mas por toda a nossa vida. Eu amo a Deus, mas só escolhi um monte de besteira. Então, não amo a Deus. Eu amo a Deus, mas não vou na missa. Não amo. Amo a Deus, mas não me confesso. Não amo. Amo a Deus, mas trata mal o marido, a esposa, filho, pai, mãe. Não ama. Então é isso que nós devemos entender. Deus criou as coisas e tem nelas uma ordem. É claro, só existe um Deus e Ele é o Pai. É Deus, é o Criador, é o Autor e é o ordenador de todas as coisas. Portanto, a criação tem uma ordem. Se nós desordenamos a nossa vida aos céus, inferno. Mas ainda pertencemos a Deus. Por isso o inferno se sofre. Por quê? Porque pertence a Deus, mas não quer ser dele, mas é dele. Porque até o diabo é dele, mas não quer Deus. Por isso que sofre. Sofre por burrice, porque está negando Deus e nega a si próprio. Por isso vai ser infeliz. Essa é a infelicidade. Quando a gente não busca Deus, a gente busca a infelicidade. Quantas pessoas, conhecendo Deus, se afastaram da missa, da confissão, da igreja, da fé? Pronto, a vida então ficou boa. Porque se não gostava de Deus mais, então a vida ficou boa quando fugiu de Deus. Ficou boa. A gente conhece alguém que tem a vida tranquila, boa, sem peso na consciência,
alegre, feliz porque fugiu de Deus? Não. E quando a gente não rezou, não foi na missa, não confessou, estava feliz a vida? Estava tudo tranquilo, tudo ótimo, maravilhoso? Não, porque está em desordem, porque não ordenou a vida pelo bem da criação, não ordenou a vida ao fim último da sua vida, que é Deus, que é o seu amor. Se nós não ordenarmos todos os nossos atos no amor, nós nos perdemos. Por isso Deus é ordenador de todas as coisas. E existe uma ordem na nossa vida. Já pensaram por que nós muitas vezes ficamos angustiados com algumas coisas? A angústia nada mais é do que a capacidade inteligível da razão de conhecer que aquilo que devíamos fazer não estamos fazendo. E aquilo que queríamos não estamos conseguindo. Por isso a nossa culpa, por isso a gente sempre se culpa, por isso vem uma tristeza, ai, queria tanto isso, minha vida é isso, eu quero isso, eu quero, pronto. Aí ficou tanto aquilo, esqueceu do resto, e aí pronto, é a pessoa mais infeliz, porque não tem o que quer, e o que poderia fazer não está fazendo. Essa é a infelicidade do ser humano, e essa é a miséria. Por isso Deus criou as coisas com uma ordem, e tem um tempo, por isso o tempo é tão importante na nossa vida. O tempo de oração, o tempo de dormir, o tempo para comer, o tempo para descansar, o tempo para viajar, o tempo para todas as coisas. Quando colocamos tempo, aquele tempo é a medida da santificação da nossa vida. E quando fazemos isso por amor, somos santificados. E é nisso que está. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus, quando criou o mundo, quis colocar de forma transcendente no nosso coração e na nossa alma. Por isso Santa Teresa fala que o íntimo do nosso coração, quanto mais entramos no nosso coração e quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais conseguimos ver a grandeza e o poder de Deus. Então, lá no íntimo do nosso coração, pertencemos a Deus. Somos de Deus. Mas o que acontece nesse momento é que quando nós ordenamos a nossa vida a esse bem, aí sim compreendemos o mistério desse tempo, que o tempo da vida presente vai nos santificando. Assim compreendemos esse mistério. O mundo foi criado para a glória de Deus, não para aumentar a sua glória, porque Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Mas por que Deus nos criou? Santo Irineu diz uma coisa tão bonita, ele diz assim: Deus nos criou, aliás, São Boaventura vai dizer isso, Ele nos criou não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e para comunicar a sua glória a nós. Ou seja, existe uma coisa boa, fantástica, maravilhosa, que é o amor, que é o próprio Deus, que Ele está se dando a nós. Basta amar, que temos posse de Deus. E essa é a posse de Deus, parágrafo 293. Pois Deus não tem outra razão para criar a não ser o seu amor e a sua bondade. Portanto, a aberta mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. Então Deus, quando criou tudo, abriu-nos a porta do céu, abriu-nos ao amor, criados pelo amor, com o fim último no amor. Então essa é a ordem da nossa vida. E se nós não ordenarmos a nossa vida nesse amor, ficamos desgovernados. Por isso o medo, por isso que algumas pessoas têm medo de morrer, porque a consciência diz assim: não amou, está com dívida, está devendo à pessoa amada a atenção, o carinho, o perdão. E é isso que nós devemos entender. Por isso que quando nós não governamos a nossa vida nesse amor que é Deus, não ordenamos a nossa vida nesse amor, ficamos perdidos. Primeiro vem uma angústia, depois a consciência que vai nos acusando. Está alguma coisa mal. Por que algumas pessoas desistem da própria vocação? Porque como elas não estão colocando em prática aquele amor, porque é árduo e difícil, não é fácil não. Quando Deus criou tudo, colocou nas nossas mãos a capacidade de compreender, de dar glórias a Deus. E como daremos glória a Deus? Vivendo esse amor. Se nós não vivermos amor, não damos glória a Deus. Glorificar a Deus é amar. E se nós não amamos aqui na terra as pessoas que Deus colocou na nossa vida, nós, na verdade, não glorificamos a Deus. E quando não fazemos isso, a nossa vida começa a perder o gosto. Porque para que estamos aqui? Para trabalhar igual camelo, igual escravo?
para sofrer. Mas quando amamos, o sofrimento, vamos entendendo a razão dele. Vamos chegar lá, nessa parte. A glória de Deus, parágrafo 294. A glória de Deus consiste em que se realize esta manifestação e essa comunicação da sua bondade, em vista das quais o mundo foi criado. Então Deus vai manifestando a sua bondade à medida em que essas manifestações nós vamos experimentando. Deus nos quis fazer experimentar o céu na terra, quando amamos. E essa é a beleza. Por exemplo, quando os pais amam os filhos, só dão trabalho e preocupação, meu Deus do céu. Como é que amam? São retardados? Não. Essa é a manifestação da glória. Quando amam os filhos, experimentam a manifestação dessa bondade, porque vivem para o outro e nem pensam em si. Dá trabalho? Dá. Mas quando vivem pelo amor, não entendem o que é o amor. O amor é o quê? Cuidar. O amor é o quê? Dar a própria vida pelo outro. E essa é a beleza do amor, que as pessoas ainda muitas vezes não compreendem, porque o amor é árduo, o amor exige sacrifícios. Cristo quis que o amor tivesse crucificado. Quando a gente vê na cruz, o que a gente vê ali? O amor que é Deus crucificado e se sacrificando por todos os ingratos, por todos os pecadores, por todos os miseráveis. E é isso que nós precisamos entender e pedir a Deus que nos dê clareza de não esquecer, porque nós esquecemos. Basta vir uma tribulação, basta vir uma discórdia, basta vir uma dorzinha, pronto, já começamos a murmurar e reclamar. Ai, Deus me abandonou, porque agora eu estou assim. É o povo de Israel. Deu as 10 pragas no Egito, vivia reclamando. Aí libertou, o faraó libertou, aí o faraó veio perseguir, aí libertou de novo o povo. Aí quando chegou no deserto, livres, já esqueceram que estavam livres. Começa a reclamar, agora não tem pão, agora não tem carne, agora não tem água, agora não tem isso, agora não tem aquilo. Deus do céu, nós estamos igual na escravidão do Egito. Agora o café está caro, agora estamos mais ou menos assim. Agora a carne não tem mais, então estamos mais ou menos na mesma coisa, estamos chorando as cebolas do Egito agora, né? Então, de verdade, estamos na mesma situação. Às vezes reclamamos tanto que esquecemos de olhar as coisas boas. Tem coisa boa? Tem. Não nas coisas materiais desse mundo, em Deus. Ali sim está a bondade. Por isso temos que vencer. Por isso, pois a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Se já essa revelação de Deus, através da criação, proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona vida àqueles que vêm a Deus. Por isso, o fim último da criação é Deus. Não tem como fugir, senão estar em Deus. E é isso que devemos entender. Por que todas as coisas? E aqui vamos no parágrafo 295, entender o quê? Qual é o mistério da criação? Deus cria por sabedoria e amor, para que todos compreendam o mistério do seu amor. E vamos experimentar esse mistério na nossa vida, todos os dias. Cremos que o mundo procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participarem do seu amor. É para isso que Deus nos criou, para participar do seu amor. E sabe o que é o mais bonito? Que nós celebramos isso em toda a liturgia da missa. Porque o que é a participação no amor de Deus? O santo sacrifício da missa é a participação na manifestação do amor. Deu a sua vida por nós. E esse é o maior mistério da missa. O maior mistério é entender que ali está a criação e a nova criação. Deus nos criou dentro dos sacrifícios com amor. Não ter medo dos sacrifícios da vida presente, porque eles vão nos dar o fim último da nossa vida, Deus. Se a gente põe, criados pelo amor, põe amor em todas as coisas que faz, ainda que custem muito, porque são sacrifícios. O fim último de quem ama é amor. O fim último de quem não ama é ódio. E onde está o ódio? O rancor, o orgulho, a vaidade? No inferno. É por isso que temos que lutar contra esses sentimentos que nos privam do amor. E o pior, nos privam de amar. E mais ainda, aqui vamos entender como Deus sustenta a criação. Deus nos criou por amor. E o que é mais bonito é que essa é uma ação divina
É a causa de todas as coisas. Deus é a causa primeira de tudo. Tudo que existe é por causa de Deus. Todas as coisas que existem é por causa de Deus. Então Deus é a causa primeira de todas as coisas. Mas existe uma ação secundária. E qual é essa ação secundária? Deus nos criou. Nós somos a ação secundária. Quando nós amamos as pessoas, nós, no íntimo do nosso coração, com a transcendência de Deus no íntimo do nosso coração, nós participamos do seu amor, nos sacrificamos e assim manifestamos aos outros uma manifestação do amor de Deus. Quando amamos, somos um reflexo, a causa segunda do amor de Deus. Como que a gente experimenta o amor de Deus? Pelo amor das pessoas. Quando as pessoas se amam de verdade, elas manifestam o amor de Deus. Por quê? Porque amando, eles participam do amor e participando, manifestam. É por isso que nós somos chamados a participar do santo sacrifício da missa, porque nele está a revelação do mistério criador, do sacrifício de amor, da participação nesse amor e dessa manifestação, a participação na glória eterna. Então, quanto mais participamos, tanto mais manifestamos. Quanto maior a manifestação, maior a nossa glória em Deus e maior a glória de Deus no mundo. Quando o marido ama a mulher ama o marido, os filhos amam os pais e obedecem. Então, todas essas coisas acontecem, são manifestação, são sacrifícios, sim, porque exige sacrifício cuidar do outro. Isso é manifestação de amor, é participação no amor de Deus e é para a glória de Deus. Como glorificamos a Deus? Amando. Não tem outra forma de glorificar a Deus senão participando daquilo que Ele nos deu, a sua vida e a nossa vida. Assim, Deus transcende a criação e está presente a ela no mais íntimo de nós. Somos uma manifestação de Deus. Por isso temos que participar. Deus nos quis participando do seu amor, mas não nos obriga e nem nos impõe. Quem quiser me seguir, renuncie. Me siga. Quem quiser, Ele não obrigou ninguém. Se você não me seguir, vai para o inferno. Deus não ameaçou ninguém, mas convidou para que ninguém se perdesse. Porque se nós não manifestarmos, ficaremos sempre tristes, não encontraremos verdadeira alegria. Porque a participação no amor de Deus é encontrar a vontade divina e é descobrir que você é capaz de superar as suas limitações e dar ao outro até o que o outro não merece, mas o que o outro precisa. Nisso está o que nós encontramos no mistério da cruz. E esse é o mistério do verdadeiro amor. E isso é o que Deus quer de nós. Por isso, Deus mantém e sustenta toda a criação. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nos Atos dos Apóstolos. Segundo as palavras de Santo Agostinho, Ele é superior, Ele é maior do que o que há de maior em mim e mais íntimo do que há de mais íntimo em mim. Por isso, quando eu venço as minhas misérias, no mais íntimo, eu me uni a Deus. E naquilo que eu sou capaz de fazer melhor, é uma manifestação do amor de Deus em mim. Então, por isso que a gente tem que melhorar as coisas. Por isso que tem que ter um progresso na vida espiritual e na vida material. Porque isso é manifestação da compreensão do amor de Deus. Então, se Deus me ama tanto, se Ele manifesta o seu amor por mim, morreu por mim, quer que eu participe desse amor, quando eu amo, não só dou glória a Deus, mas manifesto ao mundo o seu amor. Eu sou, na verdade, o primeiro evangelizador quando eu participo, dou glórias e manifesto como causa segunda o amor de Deus. Deus quer que eu seja o instrumento da sua graça na vida do outro. Por isso, quando eu não amo, eu não sou instrumento da graça, eu sou instrumento da desgraça. Mas quando eu amo, sou instrumento da graça divina. E é isso que Deus quer que o homem compreenda. Por isso, não somente lhe dá o ser e a existência, mas também a sustenta a todo instante no seu ser. Dá-lhe o dom de agir e a conduz até o seu termo, o fim último. Reconhecer essa dependência de Deus completa em relação ao Criador, essa dependência completa que temos de Deus, isso é uma fonte de sabedoria, da verdadeira liberdade, da alegria e da confiança.
somos ordenados por Deus a participar do seu amor, ordenados com amor. Participamos através das boas obras desse amor. E essa dependência nos faz amar. E quando amamos, ordenados e participando. Por isso, quando a gente pensa ordenado, ordem, eu não gosto de ordem. Participar, tem que fazer junto com os outros, isso eu não gosto, né? E dependência, não, eu sou independente. Então, é idiotice, porque a ordem é para todos, e é o bem da liberdade de todos. A dependência é que eu não sou sozinho, não nasci sozinho, preciso de um pai e de uma mãe. Para crescer, tive que mamar, ser trocado fralda, ser cuidado, ser educado, apanhar, que é bom. Pois ordem e limite na vida, para não se perder. É melhor que se perca aqui, né? Melhor que não se perca aqui, né, na correção, do que se perca na vida eterna. Então, o que acontece é que aquilo que foi ordenado na criação é, ao mesmo tempo, a capacidade de participar desse amor. Deus nos criou para a gente experimentar o amor dele. E quando a gente participa desse amor, a gente descobre que a gente é dependente dele, desse amor. Por quê? Porque a dependência desse amor não é só a ordenação, não é só a participação, mas é uma manifestação do amor de Deus aos outros. Por isso eu dependo desse amor, porque quando o outro me ama, eu experimentei o amor de Deus por mim. E quando eu amo, eu fiz o outro experimentar o amor de Deus em mim. É por isso que nós somos ordenados a participar desse amor. E o catecismo quer que todos entendam isso. No íntimo, do mais íntimo da nossa vida, está a vontade divina. Por isso, Deus realiza o seu projeto na providência divina. O que é a providência divina? Deus providenciou todas as coisas. Criou o mundo e viu que era bom. Criou o ser humano para dispensar a ele todas as graças e todo o seu amor. E quando nos abrimos a essa graça e esse amor, ordenamos a nossa vida, participamos da sua bondade e do seu amor, e descobrimos que a dependência do amor não é escravidão, mas é uma necessidade, porque fomos criados para isso. E nisso está o nosso fim último, dependendo desse amor. Assim fomos criados. A criação tem a sua bondade e a sua perfeição próprias, parágrafo 302. Mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. A criatura, ela é criada em estado de caminhada, como disse Santo Agostinho, em stato vie, ou seja, no estado de caminho. Caminhamos ao encontro do Senhor. Ide a Ele cantando jubilosos. Fazei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Então, essa nossa caminhada até Deus nos faz participar, ordenar e depender dEle. Nessa dependência, participamos. Na participação, ordenados ao amor. Então, o que acontece? Deus nos fez como não uma perfeição acabada. Por quê? Porque o nosso começo e o nosso fim, nisso está a perfeição, em toda a caminhada durante a vida. Não é só o que eu escolho agora, nem só amanhã, depois da manhã, antes de ontem, daqui um mês, daqui um ano. Não, é toda a minha vida. Se eu tive uma vida ordenada, participando desse amor e dependendo sempre desse amor, a dependência não me afasta, a participação me aproxima e a ordenação me faz aderir. Então, o que acontece é que nesse amor eu vou sendo construído no amor. Por isso Deus vai se revelando à medida em que eu correspondo. Correspondi ao amor, terei amor. Fugir da graça, perdi a graça. Volta de novo. Está arrependido? Volta e começa tudo de novo. A depender, a participar e a ordenar a própria vida. Nesse amor compreendemos o mistério. Por isso, para uma perfeição última a ser atingida, Deus destinou uma vida inteira. Quando vamos alcançar a plenitude da vida? No céu, no fim. Mas buscou esse fim até o fim? Sim, foi até o fim que buscou. Então, muito bem, servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, vos confiarei muito mais. Entra na alegria do teu Senhor. É isso que Deus quer. Fiel no pouco. Hoje, agora, amanhã, mais um pouquinho, depois. Dependência, participação e ordenação.
foi ordenado a participar, porque é uma dependência. E a dependência te faz buscar, te faz participar e ordena a tua vida ao fim último. Porque o começo e o fim tem uma ordem: amor e amor. Portanto, a nossa vida é ordenada e dependente desse amor. Enquanto amamos, ordenamos a nossa vida a Deus. E manifestamos como causa segunda o amor de Deus aos outros. Por que algumas pessoas não conhecem o amor de Deus? Porque já foram criadas por Deus. Poderiam, pela razão, descobrir esse amor. Mas experimentariam esse amor se fossem amadas. É por isso que, amando as pessoas, por causa do amor de Deus, manifestamos esse amor e as pessoas experimentam esse amor. É por isso que temos que lutar constantemente para vivermos o amor de Deus. A providência e as causas segundas, portanto, somos nós. A dignidade de agir do ser humano, de serem causas e princípios umas das outras e de assim cooperarem no cumprimento do seu desígnio, faz com que as pessoas vivam esse amor. O cumprimento do desígnio da vontade de Deus está na cooperação, nessa dependência. Cooperamos com a graça de Deus, cooperadores da misericórdia. Assim, fazemos com que a nossa vida seja uma participação. Parágrafo 307, isso eu vou ter que ler inteiro. Eu vou ler, depois se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Aos homens, Deus concede até participar livremente da sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e dominá-la. Deus concede assim aos homens serem causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar-lhe a harmonia para o bem deles e dos seus próximos. Portanto, cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina, os homens podem entrar deliberadamente no plano divino, querer entrar no plano divino. O que é deliberadamente? Deliberado, querer entrar inconscientemente na bondade divina. Quando fazemos um favor por uma pessoa, nossa, é que a nossa mãe educou bem, a gente vê uma pessoa cair, o primeiro sentimento que dá é dar risada, né? Da queda, porque é feio cair, né? Então, mas primeiro vem aquele sentimento, dá risada, depois vem a compaixão. Meu Deus, se fosse eu, coitado, será que a pessoa se machucou? Então vai lá e socorre. Então a pessoa vai lá e levanta a outra pessoa, porque é compaixão. Então de certa forma, essa cooperação, muitas vezes inconsciente da vontade divina nos homens, porque sentiu compaixão do outro, isso é prova de amor, sentiu dor da dor do outro. Então isso que acontece inconscientemente da vontade divina, os homens podem entrar deliberadamente nesse plano divino, pelas ações e pelas suas orações, mas também pelos sofrimentos. Portanto, os sofrimentos também nos fazem pedir a Deus que tenha compaixão de nós. Como tivemos compaixão daqueles que caíram, que sofrem, também Deus tem compaixão de nós. E quando os outros têm compaixão de nós porque sofremos, experimentamos também o amor de Deus, porque querem cuidar de nós, porque querem o nosso bem. Por isso, quando uma mãe dá remédio ruim para o filho, não é porque ela é ruim, porque quer ver o bem do filho. E isso é manifestação do amor de Deus. Ainda que o remédio seja amargo e duro, é para o bem. Por isso que Deus corrige os que Ele ama, porque parece um remédio amargo e ruim. Quando a gente vai na igreja, né, e fala com o padre, não estou aguentando mais minha mulher, não estou aguentando mais meu marido, meus pais não aguento mais, tenho vontade de matar eles, né? Então o que eu posso fazer? Aí qual é o remédio que pode dar? Não, vai lá, perdoa, trata bem, trata com carinho. Mas isso aqui é difícil, né? Isso aqui é muito ruim. Mas essa é a manifestação do amor de Deus. Por isso, temos que ver, o remédio muitas vezes é ruim, mas é o remédio que vai nos curar daquelas manchas, daqueles pecados, daquelas coisas ruins que nós queríamos fazer e não podemos. Portanto, parágrafo 300, aliás, ainda está no 307, falta terminar a última frase aqui. Tornam-se então plenamente cooperadores de Deus e do seu reino aqueles que de verdade cooperam deliberadamente na vontade divina, que amam de verdade. Assim está a manifestação do amor de Deus. A providência também é nos dar todas as coisas para chegarmos aos céus. Mas é verdade que muitas vezes, porque é
uma dependência, uma participação e uma ordem, somos ordenados ao fim último. Somos ordenados ao fim último da vida. Só que o que é esse fim último da nossa vida? A morte e o céu. Ou a morte e o inferno. Mas a morte e o céu vão ordenando a nossa vida, vão nos levando à perfeição. Então, o que acontece, continuando aqui, o que acontece é o seguinte: quando a gente entende o mal, aqui é a última parte dessa palestra, muitas vezes a gente entende, se Deus criou tudo, viu que era bom, pôs uma ordem do amor, somos chamados a participar desse amor, e a nossa dependência desse amor nos faz buscar esse amor. Por que então existe o mal? O mal, na verdade, é a ausência desse bem. Quando nós não cumprimos a vontade de Deus, não participamos e privamos os outros de um bem. Se nós somos uma manifestação, uma causa segunda do amor de Deus, quando eu não amo, eu privei o outro de um bem. E isso para o outro é um mal. Quando eu não amei, quando eu não servi, quando eu não ajudei, quando eu não dei bom exemplo, eu privei o outro de um bem. O mal existe, na verdade, como uma privação de um bem. Então, quando eu não agi bem, por egoísmo, por orgulho, por vaidade, eu privei o outro de um amor. Por preguiça, eu não manifestei o amor de Deus. Quem perdeu? Eu. Por quê? Porque não manifestei o amor de Deus, não ordenei a minha vida, não participei desse amor. E o pior, o meu orgulho é tão grande que eu já não dependo mais de Deus. Não quero nem saber de Deus. Não preciso confessar, não preciso ir na missa. Para que essa palhaçada? Que eu não me confesso com o homem. Para que confessar na frente do padre? Porque a confissão é a admissão das minhas falhas por não corresponder ao amor de Deus. Reconhecer com humildade que eu posso melhorar. Participar desse amor, porque dependo dele, e ordenar minha vida. A humilhação de ter que dizer o que eu fiz de errado é uma humilhação. Mas os humilhados serão exaltados. Porque quando eu admiti que errei, o primeiro critério é verdade e vergonha. A vergonha me fez, como um remédio que é amargo, me fez compreender que eu não posso privar os outros do amor. Então é por isso que eu luto. Então quando Deus aqui, vamos lá, em estado de caminhada, o homem pode alcançar a perfeição só no fim. Estamos em estado de caminhada, caminhando para o fim último, que é o amor. E enquanto caminhamos olhando para esse amor, nós fugimos do pecado. Mas se nós não olharmos para o amor, se hoje fizermos bem todas as coisas e a partir de amanhã não quero mais, então eu privei os outros do amor. Então eu desordenei, não participei. E o pior, não dependo mais de Deus, então estou totalmente desordenado. Então, a perfeição última eu não alcançarei. E se não alcançar, porque me falta amor, esse é o critério do inferno. Por isso o mal existe como uma privação. Deus nos criou e nos terá no fim com amor. Mas essa caminhada imperfeita que é a nossa vida, por isso que a gente sempre está na inconstância, nem sempre quer fazer, nem sempre gosta, sabe que está errado, mas não queria, como diz São Paulo, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, porque é uma luta constante amar e servir. Então, nesse momento, no parágrafo 310, entendemos isso. Esse devir, aquilo que pode acontecer, nessa perfeição última, aquilo que poderá acontecer, comporta no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, também o desaparecimento de outros. Juntamente com o mais perfeito, também o menos imperfeito. Juntamente com as construções da natureza, também as destruições. Juntamente com o bem físico, existe, portanto, também o mal físico. Quantas pessoas têm um defeito físico? Por acidente, por natureza, porque nasceu assim. Então Deus castigou essa pessoa, nascer cego, sem uma perna, nascer surdo, mudo. Deus castigou essa pessoa, que mal ela fez? Não, ela mesmo dentro da sua limitação, ela é uma manifestação do amor de Deus. A perfeição está no amor de Deus. Como essa pessoa ama, é diferente. Por exemplo, como um pai de família manifesta o seu amor.
se sacrificando, acordando cedo, indo trabalhar, suportando um monte de injúrias e sacrifícios por amor e por bem da família. Como uma criança manifesta o amor? Sorrindo. Olha que vida fácil. A criança manifesta o amor sorrindo. Basta andar. Andar já está manifestando o amor. Basta sorrir. Pronto, manifestou. Valeu tudo. Valeu todas as fraldas sujas, valeu todas as coisas, né, que custam, valeu tudo. Por quê? Porque a manifestação do amor, ela é limitada, mas manifestou o amor de Deus só de existir. Já manifestou o amor de Deus. Tão pequeninos e tão engraçadinhos, tão bonitinhos e tão fofinhos, né? E que dão tanto trabalho, né? Mas é que de verdade manifesta o amor de Deus. Aí que está. A perfeição está no amor, não na capacidade de cada um. Quando uma pessoa, podendo menos, faz tudo o que podia, amor, e é perfeito. Quando a pessoa podia mais e não fez, é imperfeita, porque era capaz de fazer mais, mas por causa do egoísmo e preguiça não fez. Então ela privou os outros do amor de Deus, e ela não participou, não ordenou sua vida, por isso que é imperfeição. Então, como que existe o mal no mundo? O mal existe como uma ausência de um verdadeiro bem. Quando eu não cumpri aquilo que eu sou, eu privei o outro do amor de Deus. Ai, que padre preguiçoso, ai, que padre grosso, ai, que padre mal educado. Sim, se o padre está com preguiça, não vai trabalhar. Se o padre não atende todo mundo, né, então é porque está preguiçoso, ou porque não está com raiva, ou está com mau humor. Quer dizer, o que acontece, né? Então é isso. Por causa das nossas limitações, dessa dependência do amor de Deus, se olhamos para Deus, não fazemos as coisas porque é fácil, agradável, porque amor é sacrifício. E quando nos sacrificamos, damos provas de amor. Participamos do amor, ordenamos a nossa vida. É isso que Deus quer que os homens entendam. Os anjos e os homens, parágrafo 311, os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último, por opção livre e amor preferencial. Aqui está o amor preferencial. O amor preferencial é Deus. Não é pobre, não é a carreira, não é o dinheiro, não é nada disso. O amor preferencial é Deus. E quem ama Deus é capaz de ter compaixão, amor, se sacrificar pelas pessoas que precisam. Agora é o marido, agora é a esposa, agora é o filho, agora é a sociedade, agora é o pobre, agora é o rico, porque todo mundo tem necessidade. O rico pode ter muito dinheiro e estar no hospital, porque ninguém vai lá no hospital visitá-lo, está morrendo no hospital e ninguém foi visitá-lo. Quantas pessoas eu já fui dar unção dos enfermos, que alguém pede, fala assim, tal pessoa está lá. A gente descobre, a pessoa era muito rica, e porque era muito rica, foi muito egoísta, a família abandonou. A família está só esperando morrer para pegar a fortuna, né? Então está só esperando morrer, rezando para morrer. Morre feliz, morre feliz, morre feliz, né? Então, porque eu odeio ele, porque ele não manifestou o amor de Deus. Então o que acontece nesse momento é que a pessoa está lá triste. A opção fundamental, por visitar um doente, que é obra de misericórdia, foi visitar um rico. Então a opção fundamental naquele momento foi pelo rico, não foi por um doente. E o doente que era rico foi visitado, teve a misericórdia divina. Quando é um pobre que está com fome, quando é uma pessoa triste que está deprimida. Então todos são pobres. Quem não é pobre? Todo mundo aqui é pobre. Por quê? Somos dependentes. Enquanto dependentes pobres, mas a dependência nos faz participar desse amor. E quando participamos e nos sacrificamos, ordenamos a nossa vida. Por isso, o ser humano tem a sua perfeição última em Deus. Porque a sua perfeição primeira ele já adquiriu. Se estamos vivos, é porque Deus nos ama. E podemos manifestar esse amor de Deus. Haverá tristeza, dor e ódio quando não amamos. Porque privaremos as pessoas do amor de Deus. Deus manifestou o seu amor e a nossa vida é para dar glórias a Deus. Mas quando nós não participamos e não ordenamos a nossa vida esse amor, privamos os outros do amor de Deus. Privamos os outros? Não. Ficaremos privados do amor porque não sacrificamos a nossa vida por amor. É uma ordem. Isso é a ordem do amor de Deus. Por isso podemos dar glórias a Deus todos os dias. A última frase, 312. Não fostes vós, diz José a seus irmãos, que me enviastes para cá? Lembra-se do José do Egito?
Os seus irmãos tinham ciúme dele, porque o pai parecia que amava mais ele, porque era o filho mais novo. Sempre o filho mais novo parece que é mais amado. Então o pai amava o filho mais novo. Toda regra tem exceção, mas tudo bem. Então amava o filho mais novo, porque às vezes o filho mais velho tem tanto problema que ama mais o mais velho. Então o que acontece é isso. O que acontece é que José vai dizer aos seus irmãos: não fostes vós, diz José a seus irmãos, que me enviastes para cá, para o Egito, porque eles bateram no irmão, jogaram ele no fosso e venderam ele como escravo. Olha que irmão bom, família boa essa, hein? A família de José é boa, Deus permitiu que nascesse uma família bem boa, os irmãos tudo ruim. A sorte que o Rúben é que não deixou matar, porque eles queriam matar o irmão, né? Então ele falou: não, deixa ele ser escravo, né? Com uma dica ruim, na verdade ele estava salvando o irmão. É melhor que ele seja escravo, que ele sofra lá na mão dos outros. Então tá bom, então não vamos matar, vamos deixar ele sofrer mais, vende ele como escravo. Mas foi na verdade a salvação. Ele queria ver, é melhor viver como escravo do que morrer. Então pronto. Aí o que acontece é que José vai dizer aos seus irmãos, né? Não fostes vós que me enviastes para cá, para o Egito, foi Deus. O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de salvar a vida de um povo numeroso. Quando vocês pensavam que me faziam mal, Deus permitiu esse mal na minha vida para fazer um bem maior para o outro. Por isso, quando nós sofremos algum mal, é a privação de um bem. Alguém não manifestou o bem. O egoísmo dos irmãos fez ele sofrer. Mas como ele não pagou o mal com o mal, salvou muito mais gente. Deus permitiu ele sofrer para desse mal vir um bem. Deus permitiu o seu filho sofrer para que nós alcançássemos o céu. Deus permite que nós, que somos filhos de Deus, passemos por algum sofrimento, para nunca perder a esperança de que Deus está sempre ao nosso lado, nos ordena e nos mantém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima. Muito bem.